São hoje meus convidados aqui no Em Foco António Rodrigues, Sónia Fertuzinhos e Rui Moreira de Carvalho. Aos três, muito obrigado por terem aceito o meu convite. Começaria por si. Há, de facto, margem para fazer mais, como nos pede Bruxelas? Bom, eu acho que Bruxelas ainda não nos pediu para fazer mais. O que Bruxelas está a dizer é que talvez seja possível fazer mais. A nossa convicção, a convicção do Partido Socialista, é de que isso não será necessário. Este é um orçamento equilibrado, é um orçamento que nos permite cumprir os nossos compromissos para com os portugueses e as portuguesas, ao mesmo tempo que nos permite cumprir os nossos compromissos internacionais com a União Europeia. É um orçamento de consolidação orçamental e é um orçamento de recuperação da economia. É nestes dois pés que este orçamento se procura equilibrar. E, portanto, acreditamos sinceramente que este é um orçamento responsável, execuível e que vai não apenas cumprir, como disse, com os nossos compromissos internacionais, desde logo na consolidação orçamental, como também vai permitir à economia um novo esforço, um novo impulso de recuperação económica, recuperação que é absolutamente essencial para a consolidação orçamental. Um país pobre não é um país que consiga consolidar as suas contas. E julgo que esta é uma linguagem que a União Europeia não apenas conhece, como deve ter em conta, tendo em conta as dificuldades que o país teve nos últimos 4 anos e meio, não apenas na sua economia, mas os reflexos das dificuldades económicas na consolidação orçamental e, portanto, parece-me que aqui a União Europeia só deve ter o mesmo bom senso que está a pedir ao governo português e aos governos dos Estados-membros em geral. Rui Moreira de Carvalho, há, no entanto, riscos seríssimos na execução deste orçamento. O próprio Ministro das Finanças admite que não há almofadas financeiras. Boa tarde. Riscos todos os orçamentos têm. Almofadas também, em regra, enfim, não tem, depois vais descobrindo à medida que é a execução do orçamento. E este pode haver mais risco que o normal, porque continuamos a fazer uma redução do déficit, no fundo da dívida, do volume da dívida. A proposta de déficit, penso que é 2,2. 2,2, exato. Ou seja, continua a ser uma medida de redução da despesa, o que quer dizer que é austeridade. Por outro lado, a forma como está a ser, em termos estratégicos, a tomada das medidas é que podem ser mais ou menos polémicas. O anterior orçamentos, em termos ideológicos, sugeriam que se desse maior ênfase ao aumento da receita via impostos ou via redução da despesa pelos salários e pelas despesas, no fundo, fixas, e libertar um bocadinho o setor empresarial. Redução, especialmente na obtenção de receitas fiscais por via de impostos indiretos e focados no setor empresarial. Aí eu penso que pode ser um risco a médio e longo prazo, porque, como bem dizia a Sónia, sem aumento de riqueza não há, de facto, a criação de valor para as pessoas. Ou seja, sem aumento das empresas e sem aumento do emprego. E, portanto, se nós viemos a dificultar a captação de investimento ou reinvestimento pelos que já existem no setor produtivo, isto dentro de 2, 3 anos vai ter naturalmente consequências negativas. Nós estamos perante única e exclusivamente uma mudança de retórica, porque na verdade os factos, a austeridade mantém-se, mas o Partido Socialista não gosta da palavra. Julgo que é muito pior do que isso e muito mais complexo. Bem, em primeiro lugar, é importante que nós tenhamos um orçamento rapidamente. Quer porque são necessárias regras estabelecidas, claras, que o Governo deve dispor para poder completar o seu programa, quer porque, do ponto de vista daqueles que vão fiscalizar a aplicação do orçamento, é importante também verificar como é que vai ser feita a execução orçamental, sendo certo que há variadíssimos desafios que se colocam do ponto de vista das finanças públicas nos próximos meses. Desde logo, e se o orçamento entrar em vigor em março, logo em abril, o Governo se terá que comprometer com as verbas ou com aquilo que são os principais veios estratégicos para, nos termos do semestre europeu, já com o orçamento para o próximo ano. E, portanto, é importante dispormos deste documento do ponto de vista formal, é importante até para podermos julgar com consciência e com crítica positiva aquilo que será a execução orçamental, mensalmente e trimestralmente, consoante os valores que estão aqui em causa. O que preocupa é que, do conjunto de todos os agentes, quer internos, quer externos,
independentemente até das próprias instituições europeias que têm e estão hoje a verificar a situação no Eurogrupo, é as dúvidas que se lançam para a execução do orçamento. Os potenciais desvios e a forma... E dúvidas que são justas? Eu diria da forma atabalhoada como este orçamento foi construído. Bom, também tem que ser construído num período recorde. Não é verdade. Não é verdade. O Governo já tomou posse há 3 meses. E, portanto, em 3 meses, em menos tempo do que isso, o Governo anterior apresentou um orçamento retificativo que foi aprovado na Assembleia da República e que virou todo o orçamento. E, portanto, teve 3 meses para preparar isto. O Governo não apontou a aprovação do orçamento como prioridade. Teve outras prioridades, são as do Governo, foi o Governo que as quis assumir, pagará por elas, será criticado por elas, é importante. E se verificarmos, um quarto do ano já passou quando o orçamento entrar em vigor. Portanto, quando formos avaliar, já avaliamos algo que nem sequer representa os 12 meses. Mas mais do que isso... Tem uma vantagem do ponto de vista da receita, nomeadamente no IVA, que se mantém nos 23%. Sem dúvida nenhuma. Em múltiplas situações em que a despesa cresce, o Governo já poupou 25% do ano. E o que só agravará a situação quando chegarmos a 2017, porque aí as despesas estarão mais do que consolidadas, assumidas, nem sequer pode valer o argumento que são excepcionais. Mas relevante aqui é que todos os agentes, mesmo imparciais, que julgam este orçamento, alertam de forma sucessiva para os verdadeiros riscos que este orçamento pode comportar. Se compararmos aquilo que foi o programa eleitoral do Partido Socialista, o programa de governo do Partido Socialista e o orçamento, nada se compagina com nada. Dir-se-á, bom, é resultado do acordo da coligação às esquerdas. E não só isso, por um lado, Bruxelas também pressiona a que não seja exatamente aquilo que o Partido Socialista, eu estou aqui a fazer de advogada do Partido Socialista. Com certeza não está a fazer aquilo que é relevante, que é questionarmos a validade de um documento tão fundamental para o país. E não se pode dizer que Bruxelas questiona, porque Bruxelas faz o seu papel, assim como o Governo fez o seu. E não sou sequer adepto daquelas teorias de chantagens de parte a parte. Mas é bom que o Governo também tivesse a noção de, quando apresentou o documento, que ele iria ter esse mesmo impacto em Bruxelas, porque se sabia quais eram as regras que Bruxelas exigia, como fez inicialmente junto à Comissão, como fez quando ele foi apreciado, como faz hoje com os avisos todos que o Eurogrupo faz. E o Ecofin provavelmente vai voltar também a olhar para isto e esperemos que não chegue sequer ao Conselho Europeu. Eu tive a oportunidade de o escrever a semana passada. O meu desejo prioritário, é que este orçamento seja aprovado o mais rapidamente possível. Agora, quando nós ainda estamos no princípio do processo e todos os dias somos surpreendidos com situações como ainda hoje a versão do orçamento que foi entregue no orçamento teve que ser corrigida porque estava errada, isto, independentemente, e não tem nada a ver com partidos nem com governos, tem a ver com as imagens que se transmitem para o exterior, dizer qual é o grau de rigor técnico com que estes documentos são realizados. Bom, desse ponto de vista, recordo a pena vazia, mas pronto, Sónia Frutuzinhos. Também foi um episódio que também não foi bom para a imagem de Portugal. O PS está verdadeiramente preocupado com esta situação de penalização que os mercados internacionais já estão a fazer de Portugal? Bom, obviamente que essas questões têm que ser tidas em conta, porque senão éramos todos absolutamente irresponsáveis. E, portanto, isso para nós, obviamente, que temos em atenção e ponderamos as consequências de tudo o que acontece desse ponto de vista. Agora, eu acho que é preciso, quando olhamos para este orçamento e o contexto em que este orçamento é discutido, olharmos para o que foram os contextos dos orçamentos durante os últimos 4 anos e meio. E, portanto, temos que contextualizar. Este não é o primeiro orçamento do país e, portanto, o país já teve muitos outros orçamentos e, portanto, este orçamento vem na sequência de outros. E eu gostava de recordar as dúvidas todas que a Comissão Europeia tinha sobre o orçamento de 2015. Gostava de recordar todas as críticas, dúvidas e riscos que os sucessivos orçamentos dos últimos 4 anos e meio tiveram, e sempre tiveram, de parte das mesmas instituições que agora lançam os avisos que lançam. Por outro lado, relativamente à concretização e à capacidade de concretização deste orçamento, tal como ele é apresentado, eu gostava de recordar que nos últimos 4 anos e meio, com a Troika em Portugal, em todas as avaliações, os sucessivos indicadores orçamentais eram revistos em alta para acomodar as sucessivas derrapagens orçamentais dos sucessivos orçamentos ao longo dos últimos 4 anos e meio. E, portanto, para além do mais, para não me esquecer, é preciso também anotar e sublinhar que este orçamento, uma das dificuldades da negociação deste orçamento com Bruxelas, teve a ver com as derrapagens
do Orçamento de 2015, desde logo no que diz respeito ao déficit e ao déficit estrutural. Para já não falar das medidas que aqui foram vendidas como temporárias, mas que em Bruxelas foram apresentadas como sendo medidas que eram estruturais e, portanto, contavam para o déficit estrutural. Para não falar ainda mais da questão dos orçamentos inconstitucionais ao longo destes 4 anos e meio. Portanto, não vamos diabolizar a discussão sobre os riscos e as dúvidas sobre este orçamento quando aquilo que nós temos num passado bem recente é um cenário de dúvidas e muitas vezes fundamentadas de incapacidade de concretização dos orçamentos, de pouca credibilidade dos orçamentos em função dessa incapacidade e que infelizmente se veio a concretizar ao nível da inconstitucionalidade, por um lado, que é grave, e ao nível da derrapagem das sucessivas metas de consolidação orçamental. Isto só para dizer, só para que fique bem claro, que a discussão que estamos a ter agora não é uma discussão que parte da suprema credibilidade e da suprema fiabilidade dos últimos orçamentos nos últimos anos. E, portanto, quer nós internamente, quer a União Europeia tem que ter este contexto. Mas nós sabemos que o anterior Executivo considerou como sendo medidas estruturais cortes temporários de despesa, nomeadamente ao nível da função pública, que sabemos que o Tribunal Constitucional as considerava temporárias e como tal que não se podiam prolongar. A minha pergunta é, sabendo nós, e como disse que este ainda é um orçamento de consolidação, o PS está preparado para fazer esses cortes e tornar esses cortes definitivos? Não, absolutamente. Porque... Então, como é que vão consolidar assim, porque a dimensão da função pública como está não é compaginável com o nível de receitas que temos, a não ser com a colossal carga fiscal. O exercício que nós apresentamos neste orçamento é um exercício que prova que é possível termos opções diferentes, respeitando o equilíbrio que há pouco eu referi, em que uma parte do equilíbrio é o esforço contínuo de consolidação orçamental. E, portanto, quando Bruxelas diz é preciso não inverter o caminho que tem vindo a ser traçado, se esse caminho é o da consolidação orçamental, esse é um caminho que vai ser prosseguido por este governo. Onde é que está a diferença deste governo relativamente ao anterior? A diferença deste governo está em que nós acreditamos que há escolhas, não há inevitabilidades. E seguramente na política não pode haver inevitabilidades. Há escolhas. E este orçamento faz escolhas. E uma das escolhas é o de repormos o rendimento das famílias e criarmos condições de investimento para as empresas no sentido de reanimarmos a economia e, com esse reanimar da economia, criarmos melhores condições, não apenas de vida para as famílias, para as pessoas e para as empresas, mas criarmos condições melhores de efetiva consolidação orçamental, cumprindo com aquilo que são os nossos compromissos. E, portanto, exercício e toda a governação será concretizada neste sentido. E por isso é que não posso concordar consigo quando diz que o PS vai manter a austeridade e, portanto, estamos aqui a falar só de semântica. Não, não estamos a falar de semântica. Estamos a falar de opções. Onde o anterior governo aceitou empobrecer, nós dizemos que com o empobrecimento não consolidamos seguramente contas nenhumas e a economia não pode crescer, para dizer de uma forma simples. E, portanto, temos toda uma estratégia que consensualizaremos com os parceiros sociais, que procuraremos fazê-la mobilizando a sociedade, no sentido de conseguirmos, de facto, inverter, ou, se quiser, virar a página. E a página é de uma austeridade cega, é de cortes cegos, em que aceitamos empobrecer sem quaisquer resultados, que é o balanço que nós fazemos dos últimos 4 anos e meio, e virarmos a página no sentido daquilo que eu há pouco disse. É difícil? É. Tem riscos? Tem, mas como dizia o Rui, todos os exercícios têm riscos. Nós consideramos que é possível e bater-nos-emos até ao fim para que seja possível. Uma das coisas que se fala e que se tem sido muito apontado neste Orçamento de Estado é o facto de existe efetivamente uma devolução de rendimentos, sobretudo para os portugueses com rendimentos mais baixos, mas simultaneamente o aumento da carga fiscal por via dos impostos indiretos acaba por limitar esse rendimento disponível, sobretudo até com medidas que atacam a banca, que é um setor que a esquerda não quer ver continuar a ser privilegiado,
utilizando o argumentário de esquerda, mas que, no entanto, os bancos nós já sabemos que vão repassar estes custos para os portugueses. E, mais uma vez, são os portugueses que vão pagar. Sim, mas a questão da banca é muito mais profunda do que a simples sim, isto estamos a referir-me à taxa de multibanco, claro. É evidente, a gasolina também vai ser repassada na logística, para o consumidor final, enfim, tudo isto é repassado, a não ser que nos custos de transação morrem pelo caminho uma data tantos. Mas agora, não é só a forma, é também o conteúdo. E aqui é uma questão também de ética. Uma colega, há bocado, Rita Batista, chamou a atenção. Ela é jurista, o Daniel que também é, o António, que era quanto à carreira, estatuto remuneratório da função pública, que aparece um artigo, o 17º, que diz: durante o ano 216, como medida de equilíbrio orçamental, são prorrogados os efeitos dos artigos 38 ao 45º. E ele perguntava se esta figura se existia. Porquê? Que artigos são estes? Pagamento de montante adicional de subsídio a potenciais a pensionistas, pagamento de subsídio de natais, proibição de variação remuneratória, progressão na carreira. Ou seja, é mais do mesmo do que já existia, com outra forma, até menos digamos, transparente, que é: vamos prorrogar artigos que, no fundo, não são plasmados no orçamento de uma forma clara. Bom, isto tudo dá uma imagem de uma grande atrapalhada. Penso que seria muito mais fácil, de facto, nós sermos mais objetivos no que é que queremos. Queremos diminuir a despesa, como é que vamos diminuir a despesa? Queremos aumentar a receita, como é que vamos aumentar a receita? E neste orçamento, o que nota todos é que há um aumento, digamos, da receita via fiscal, sem haver objetivamente medidas de diminuição da despesa. Isso qualquer chefe de família, qualquer dona, digamos, de um orçamento familiar, entende a dificuldade que isso vai ter a médio prazo. Finalmente, não se vê onde é que estão as chamadas reformas estruturais, que vão prometidas desde muito, enquanto o Governo também não foi muito feliz nessas medidas, que vão levar ao aumento da competitividade da nossa empresa. E isso sim, a criação de emprego e a criação de valor. Eu concluo com esta questão que foi feita há 8 dias e que a Mónica colocou como questões, que era: qual é a variação de rendimento disponível? Hoje a taxa de juros chegou a 4,5% do financiamento a 10 anos. A 10 anos, sim. A diferença, fomos o único país, nós e a Grécia, que este ano, está aqui o quadro, tivemos aumento desta taxa. No momento em que a Europa está, de facto, a injetar moeda e que todas as outras economias estão a baixar esta taxa. Quando ela chega a 4,5%, quanto tempo é que vai demorar até começarmos a assistir com 5, 6 e potencialmente o 7? Voltar aos 7. O que é que vai acontecer quando isso, se isso vier a suceder? Não é só a dívida pública que fica em causa, os ordenados que ficam em causa. É também as empresas. É voltarmos a mais do mesmo, ao que nós conhecemos em 2010. E aí deixo uma nota, que é o cuidado que nós temos que ter com a linguagem, e como bem referiu o ministro Schäuble das Finanças alemão, o cuidado que temos que passar lá para fora das reformas que Portugal necessita. Muitas delas eram inconstitucionais. Reparemos que o orçamento, quando eram prometidos, muitas medidas foram paradas por medidas consideradas inconstitucionais, que eram interpretativas. Nada me garante que as 35 horas da função pública também seja constitucional, porque não há iguais direitos. Por exemplo, você não os tem. Você não os tem. Então, eu que trabalho na função pública, eu tenho direito a isso, porquê? Quer dizer, quando foi o reverso, também se dizia que a função pública não podia ser prejudicada perante direitos que os outros tinham. Ou seja, tudo isto é interpretativo, mas no fundo quem sofre é quem chega ao fim do mês e tem que ter o seu ordenado para poder pagar as suas despesas fixas, para poder pagar os livros dos seus filhos e a comida para os seus. Isto é que nos deixa ficar preocupados para o futuro. António, o PSD de facto deixou o Orçamento do Estado armadilhado ao PS. Estou-me, por exemplo, a recordar dos efeitos da reforma do IRC e do aspecto do pagamento especial por conta que já foi feito a taxa, por parte das empresas às taxas superiores e que depois é agora na receita do Orçamento do Estado de 2016 que esses montantes são retirados, por assim dizer. Não houve armadilhas nenhumas para o orçamento do futuro. A própria reforma do IRC tinha sido acordada com o Partido Socialista, não sei bem qual Partido Socialista, se ainda se recordam desse Partido Socialista sério do tempo em que ainda havia diálogo com o PSD no tempo de António José Seguro, coisa que deixou de haver depois com este novo secretário-geral.
Mas eu apontava aqui uma outra questão. Há pouco falávamos do orçamento, dos efeitos. A questão mais grave que me parece que resulta neste momento da situação e da avaliação que se faz é o caminho sinuoso como parece que estamos a tentar atirar as coisas para cima da mesa. Isto é, aquilo que surge nos documentos e na gestão das finanças públicas e do sistema público parece um conjunto de medidas avulsas e não uma estratégia com um objetivo determinado. Por isso é que nós não tínhamos sido confrontados, nem o Partido Socialista tinha assumido isso, nem tampouco o Acordo das Esquerdas tinha assumido todos os impostos sobre o consumo com que fomos surpreendidos repentinamente. Dir-se-á, justificar-se-ão. Houve custos sociais acrescidos, é necessário cobri-los. Mas não estavam anunciados, mas, no entanto, o aumento da despesa estava anunciada e foi prioridade para este mesmo governo. Todo um conjunto de medidas que, ao que parece, vão sendo atiradas para cima da mesa e que nós não temos a noção, nem vêm na lógica sequencial de um objetivo específico, pré-determinado por parte do governo. E isto deixa-nos preocupados porque aquilo que é importante, aquilo que todos nós queremos, é que haja criação de emprego. Qual é o objetivo deste orçamento em termos de fomento da economia para a criação de empregos? Desconhecemos. Está lá. Qual é que é o objetivo desta avaliação? Que tipo de medida é que elege como sendo que não sejam os fundos comunitários, que esses sempre estariam à disposição de qualquer executivo, fosse ele de que cor fosse, que medidas é que exatamente existem de fomento da atividade empresarial? Por exemplo, a reabilitação, todo o programa que foi apresentado e que está a ser discutido de reabilitação urbana, que tem um objetivo muito específico de reanimar alguns setores da nossa economia que contribuem positivamente para ela e que têm estado de alguma forma estagnados ou até esmagados, e ao mesmo tempo contribuir para a criação de emprego numa faixa de desempregados que é problemática, desde logo porque é a esmagadora maioria dos desempregados e porque são de difícil inserção, que são os desempregados de longa duração. E, portanto, obviamente que este governo... Mas isso é um setor exclusivo. Obviamente, pediu-me uma medida, eu estou-lhe a dar uma medida. Obviamente que este governo tem, na dinamização da economia e, ao pensar na dinamização da economia, no objetivo de criação de emprego e mais, de criação de emprego e de dinamização dos salários numa perspectiva de que esses salários possam aumentar. Porque, obviamente, tudo isto dentro da lógica de funcionamento e da razoabilidade de funcionamento da própria economia. Porque nós, de facto, na vertigem de empobrecimento do país, nós hoje temos um salário médio que é praticamente igual ao salário mínimo. E, portanto, não há nenhum país que se possa desenvolver e que possa, enfim, ambicionar ser um país mais desenvolvido com níveis de salários como aqueles que existem no nosso país. Mas eu gostava de aproveitar para esclarecer aqui uma questão que tem a ver com o impacto dos impostos e, afinal, qual é que é o saldo, o que é que ganham as famílias e a economia entre aquilo que são os impostos que sobem e aquelas que são as medidas de disponibilização do rendimento das famílias. E nos nossos cálculos há um saldo positivo do rendimento das famílias de cerca de 772 milhões de euros. E, portanto, o esforço que nós fazemos é, de facto, um esforço que tem um saldo positivo. E, portanto, eu julgo que este orçamento é um orçamento, como eu disse, que não é nem trapalhão, nem as medidas aparecem assim, podemos sempre tentar dizer o que quisermos, mas é, sobretudo, um orçamento que assume, e é uma coisa que já não víamos há muito tempo, os compromissos assumidos. Este orçamento assume os compromissos assumidos e inverte o caminho que o país já tinha percebido que não dá. Bom, agradeço aos três. O nosso tempo chegou ao fim. O Em Foco fica por aqui. Obrigado.